Saudações vascaínas a todos, um ótimo dia nesse feriado do dia 20 de novembro de 2024. Estamos no ar, mais um vídeo aqui no canal Giro Vascaíno, falando sobre duas situações, inclusive, que eu coloquei na capa. A questão, primeiramente, que saiu aí, inclusive, o GE colocando aí que o Vasco teria interesse no lateral Danilo da seleção brasileira e jogador da Juventus atualmente. Mas ele foi perguntado ontem no jogo entre Brasil e Uruguai e você vai ver a resposta aqui. E também sobre a questão aí da novela do grego no Vasco. Mais uma vez se ganha-se capítulos relativos e mais uma vez o Jorge Nicola cravando que um dos clubes interessados do grego é o Vasco, inclusive passando por esse responsável que está na capa, Edu Gaspar, que seria o diretor esportivo. Isso e muito mais dentro desse vídeo, conto com a participação de todos vocês aqui para assistir, dar aquele joinha, se inscrever no canal, ativar o sino de notificações, deixar os seus comentários aqui. E tudo a verdade sobre o Clube de Regatas Vasco da Gama, sempre a verdade sobre as informações, atualizações e notícias do Clube de Regatas Vasco da Gama aqui no Giro Vascaíno você terá. Vamos lá, antes de mais nada, gostaria de agradecer imensamente a todas as pessoas que vêm contribuindo para que esse canal cresça. A cada dia que passa estamos bem próximo de atingir os 9.000 inscritos e com a ajuda de cada um de vocês que vem colaborando muito. Nosso canal é realmente um canal pequeno, nós caminhamos sozinho, não temos fortalecimento de poucas pessoas, mas isso não importa. O importante é que você esteja aqui conosco gostando do nosso trabalho. O que eu peço para você é simplesmente, gostou do nosso vídeo? Dá aquela compartilhada, pelo menos indique para amigos raízes vascaínos que gostam de ouvir a verdade. Vamos lá, Brasil e Uruguai empataram 1-1 ontem. A seleção pífia da CBF conseguiu mais um resultado negativo para a classificação para a próxima Copa do Mundo. E o que tem a ver a seleção brasileira com o Vasco? Inclusive em relação ao GE que noticiou ontem, ali ó, depois de 5 horas da tarde para a noite, a relação que o Vasco teria sido procurado, teria interesse no lateral Danilo, hoje lateral / zagueiro da Juventus da Itália. Inclusive Danilo é mais um jogador que está se despedindo da Juventus por estar encerrando o seu contrato, como foi o Alexandro, que hoje está no nosso rival, no Flamengo. Então é mais um jogador que vai deixar o mundo europeu porque já não tem muito condições. Vocês podem falar algumas opções em relação a jogadores do nível da Europa. Para mim, eu vou dar minha opinião. Conheço o Danilo. Danilo nasceu, tem família em Bicas, entendeu? Jogou um determinado momento lá em São João Nepomuceno, cidade de terra mineira, inclusive terra dos meus parentes por parte de pai, e conheço boa parte ali da relação. Nunca vi um jogador assim, ter conseguido chegar a muito longe como foi ele. Por mais que ele passou por várias equipes que no nível europeu de times de ponta, eu acho ele um jogador bem nota média, bem nota regular, até mesmo pela esse declínio que hoje ele tem em carreira. Mas de comparativo não tem essa questão, vamos falar sobre campo e bola. Inclusive ele foi perguntado ontem, depois do jogo, se houve sim a procura, o interesse em relação ao Vasco. Ele desmentiu, falando que não tem nenhum interesse, tá? Até porque há 2 meses atrás ele declarou ser flamenguista e ele declarou um sonho de jogar no Flamengo. Inclusive o companheiro dele que estava recentemente com ele na Juventus, o Alexandro, já está fazendo essa ponte para ele voltar ao Brasil e jogar no Flamengo. Mas como o GE notificou em relação a isso, a gente tem que apurar. Não sou jornalista, mas o meu papel é apurar e trazer as informações para ele, para vocês torcedores. Hoje o salário do Danilo é bem alto, inclusive ele ganha um pouco mais aí de quase 3, 4 milhões de reais por mês. Entretanto, o Danilo é um jogador que está praticamente em fim de carreira.
tanto na seleção brasileira como na Juventus. Em boa parte, hoje na Juventus, o Thiago Motta não vem colocando nem ele como titular. Ele tem mais minutagem na seleção brasileira do que no próprio clube dele, onde é a Juventus. E aí ele desmentiu sobre o interesse do Vasco, falou que não tem nada de concreto e falou que a torcida do Vasco é uma torcida muito apaixonada. Isso aí eu concordo com ele, todo mundo fala sobre isso, porque realmente a torcida do Vasco ela é muito apaixonada. Então, para desmentir qualquer tipo de veículo ou tipo de qualquer situação que possa propagar em relação a essa situação, ele próprio, jogador, desmentiu ontem na coletiva após o jogo Brasil e Uruguai. De comparativo, juntamente com a situação do Danilo, também agora está voltando a novela do nosso beijo grego, que é o grego Marinakis em relação ao Vasco. Inclusive também Nicola, mais uma vez, cravando que o clube interessado do grego é o Vasco. Por mais que ele próprio diz que existe mais um outro clube que ele também tem interesse. O Pedrinho, na última coletiva para a imprensa e para você, torcedor, não desmentiu e nem falou que sim e nem que não. Disse que há conversas com investidores, não só um, mas sim 3, mas não pode se revelar nome por conta de um documento confidencial que existe ali na base iniciais sobre a questão da venda. Mas é aquilo, né? Quando um se alimenta de uma situação, o bonde vai andando conforme a boiada. Então, mais uma vez, vai sair especulando aí sobre a questão do grego. Quem deu a primeira fonte foi o Jorge Nicola. Vai de você, torcedor, querer acreditar nessa condição ou não. Mais uma vez, já não é a primeira, não é a segunda. Já é a terceira vez que eu repito aqui. O Vasco hoje dificilmente consegue ser vendido nesse atual momento, por conta das ações judiciais nos Estados Unidos. Só se acontecer alguma reviravolta em relação a isso que o Vasco pode ser. No dia 27 tem o julgamento em relação à questão lá daquela quebra da liminar, onde que ficou os 39% retirados da 777. A ECAP, que é a seguradora, tem um rombo trilionário que precisa arcar com isso. Para que o novo investidor assuma o Vasco, ele tem que adquirir também os 31%, e como o Pedrinho já disse, o Vasco será minoritário e a pessoa responsável que for adquirir o Vasco vai ter que comprar não só os 31%, mas também uma boa parte desses 39% que tiraram através da decisão liminar. Mas a gente vai ver a novela aí dos próximos capítulos. É lógico, a novela do grego vai se voltar à tona. Vão ter muita gente que vai acabar surfando nessa onda, até porque, graças a Deus, a data FIFA acabou. Agora vai vir futebol de verdade, que aí vai parar um pouco nessas questões de especulações, porque quando chegar em dezembro, quando o campeonato acabar, o que vocês vão ver é especulação de jogadores à torta e direita vestindo a camisa do Vasco, mas sendo concreto, quase nenhum. E não é porque eu estou citando. O próprio Pedrinho, na coletiva de imprensa, falou que a reestruturação financeira iria passar pelo Vasco e teria contratações pontuais, nada de fazer loucuras no Vasco, até porque ele próprio falou que teria responsabilidade fiscal. Então, abra o olho, torcedor, em relação a muitas capas aí que vão ser colocadas, porque boa parte delas é simplesmente para você clicar e gerar visualização para o canal que a pessoa está fazendo. Então, um grande abraço para todos. Esse é um vídeo aí dando essa opinião, esclarecendo muito sobre essa situação aí do Danilo e da novela do grego. Se você gostou do nosso canal, não se iluda apenas pela capa. Clique para você ver, porque você vai gostar do nosso trabalho. Um grande abraço para você, tamo junto, saudações vascaínas. Quando for mais tarde a gente lança mais um vídeo. Hoje não teremos live, só amanhã, pela questão do jogo Vasco e Internacional. Inclusive nós iremos fazer um react aqui ao vivo de Vasco e Inter. Um grande abraço para todos, saudações vascaínas, casaca, fui!